esta é a sua e a nossa pedra de audiência. Como sempre, temos um convidado. Hoje, alguém muito especial, um professor que nasceu há uns anitos atrás, em Oliveira das Meias. Ainda criança, veio até à cidade do Porto, ficou pela zona da Sé. Chegou a praticar basquetebol no antigo Parque das Camélias, no Vasco da Gama. Depois conseguiu chegar a professor. Deu aulas em vários sítios. Oliveira de Douro foi um dos pontos de passagem. Tantas vezes passou por Oliveira de Douro que se enamorou e foi para lá viver quando casou. Posteriormente, foi viajar até à Madalena, onde vive até hoje. Falo-vos do professor, do mestre Abílio Guimarães. Seja bem-vindo à nossa pedra de audiência. Não sei se cometi alguma gafe. Vamos ter 50 minutos. Muito bem. Vamos ter 50 minutos para desmistificar aquilo que eu disse. Estudou muito bem a lição. Muito boa tarde. Foi um prazer enorme estar aqui. Sobretudo estar com um grande amigo, que é o Ferreira Leite. Então é recíproco esse gosto. Meu amigo. Professor Abílio Guimarães, ainda se recorda da sua Oliveira das Meias? Recordo, basta ser a minha terra natal, obviamente, né? Mas comecei de lá com 7 anos? Não, menos, eu 5 anos de idade. 5 anos. Foi um período difícil. Porquê? Porque 2 anos antes tinha tido um acidente, caía um poço com 19 metros de altura, imagino. E nunca lhe contei esse episódio. Mas... E houve alguém que me salvou a vida. Salvou-me a vida, foi um milagre. Eu considero hoje, talvez, a imagem do nosso Senhor La Salette, que existe lá no Alto Monte, que é a padroeira de Oliveira das Meias, talvez visse e aconteceu um milagre. E foi um período difícil, dizia eu, porque talvez ainda com as influências dessa tragédia, viemos morar para a cidade do Porto e o meu pai era funcionário público, foi transferido de Seja Madeira para o Porto e uma das únicas recordações que eu tenho foi atravessar a Ponte ao Luís, que eu não sabia que ia atravessar uma ponte tão alta, talvez a influência da tragédia que tinha tido, fiquei assim meio apavorado porque estava vento e eu ia em cima das mobílias, mais os meus irmãos, que era uma caminhoneta descoberta. Exato. E assustei-me. Então fomos morar para um bairro singelo e onde vivi 26 anos até me casar, o bairro Herculano. O bairro Herculano, como diz muito bem, que foi onde nasceu o Vasco da Gama, o célebre clube Vasco da Gama de basquetebol, e foi uma geração de ouro, esse período. O Vasco da Gama era um grande vencedor e tinha a particularidade que as pessoas que moravam no bairro praticavam, em vez de fazerem coisas asneiras, entre aspas, jogavam basquete nas pias, basquete nos arames da roupa secar e assim fizeram. E tinha jeito para o basquetebol? Tinha. Eu tinha jeito também para o futebol, mas como usava óculos naquela altura, eu não me recordo quando era miúdo, faltava à escola, a minha mãe agora não está aqui a ouvir, coitadinha, está no céu, mas eu faltava à escola para ir jogar futebol, imagina, para trás da igreja do Bonfim, nas Eirinhas, e ia do bairro Herculano para o Bonfim a pé. E acho que tinha talento, porque na altura houve alguém que me chamava, vinha aí o feiticeiro da bola, nos anos 60. O feiticeiro da bola quem era? Era um jogador de futebol do Porto chamado Jaburu, que morreu na miséria no Brasil, e eu recordo-me que eu tinha 10 anos, 11 anos talvez, e ele chamava, vinha o feiticeiro da bola, e era o vício que eu tinha de jogar a bola. Mas como usava óculos, pronto, fui para o Vasco da Gama. Voltaremos mais adiante a Oliveira das Meias, a propósito de uma exposição sobre os 200 anos de Oliveira das Meias, mas agora que chegamos ao Porto, em cima de um carro descoberto, como é que foi os primeiros dias, os primeiros tempos numa cidade diferente, completamente diferente? Exato. Aliás, o Porto era Porto naquela altura. Exato. De Oliveira das Meias, como é que foi? Pois, a Oliveira das Meias era quase uma aldeia na altura, não é? E não me recordo que, apesar de ter nascido no centro da cidade de Oliveira das Meias, a minha mãe tinha galinhas, tinha patos, tinha um terreno, fazia agricultura.
E vim para uma cidade muito efervescente, uma cidade, o bairro Herculano é uma população enorme, tem 6 ruas, muita gente, muita confusão, e aquilo assustou-me, não é? E não havia patos. E não havia patos. Eu não sei se houve alguém que trouxe algum pato. O meu irmão gostava muito até como éramos 3 irmãos na altura, chamávamos o cocó, ranheta e facada, cada um tinha o seu pato. Mas essa afinidade aos animais, a minha mãe foi sempre muito dedicada a isso, mas no bairro não podíamos ter galinheiros, não podíamos ter nada. Aliás, o bairro, na altura, eu fui ver para uma habitação que nem sequer tinha quarto de banho dentro de casa. E foi doloroso, não é? Éramos 3 irmãos, a minha mãe e o meu pai, vivíamos 5 pessoas, e o quarto de banho era no exterior. Depois, felizmente, fomos procurando outra habitação e conseguimos arranjar uma casinha com mais condições, quarto de banho dentro de casa, isto no bairro Herculano. Portanto, durante 26 anos percorri várias ruas do bairro Herculano, a 6ª Rua, a 4ª Rua, a 3ª Rua, até à 2ª Rua, onde nasceu o meu irmão mais novo, Justino Guimarães. Eu recordo que a minha mãe teve o meu irmão dentro de casa. Era um dia de manhã, estava a jogar a bola nos corredores na Rua Alexandre Herculano e diz: olha, o teu irmão nasceu, um rapaz. E lá fui espreitar e a casa, mãe, a minha mãe estava na cama, uma senhora... uma parteira entre aspas, era uma habilidosa. Uma habilidosa. E pronto, o meu irmão, há uma diferença até de idade de 11 anos, somos 4 rapazes, e esse meu irmão, curiosamente, também jogou basquetebol no Vasco da Gama. Ainda hoje vai ao Vasco da Gama com aquela fidelidade, né, amor clubista e da sua geração. Entretanto, vieram as escolas, foi como se fez todo o ensino na cidade do Porto, e como é que lhe nasceu a veia para ser professor? Olha, foi um acidente. Eu comecei a trabalhar muito novo. Primeiro trabalhei num ateliê de publicidade chamado Ateliê Pinho. Tinha 14, 15 anos, mais ou menos. Depois... Então foi aí que começou a nascer o bichinho para a pintura que desenvolveu mais tarde. Exatamente. Ele, curiosamente, ensinou-me os primeiros passos da aguarela, a célebre técnica aguarela. E depois, mais tarde, criou um espaço e deu-me emprego. Portanto, aprendi lá algumas técnicas, aguarelas. Na altura não havia computador, não havia nada, era tudo desenhado à mão, não é? Hoje em dia tinha a tarefa facilitada às pessoas, não é? Mas naquela altura dizia que era preciso ter unhas para tocar a guitarra. E realmente foi um esforço muito grande. E depois, simultaneamente, matriculei-me na Escola de Artes Decorativas de Sós Reis. A minha mãe castigou porque disse: olha, tu não queres ir para o comércio? Pois não, porque a minha mãe tinha possibilidade de arranjar um emprego, porque a minha mãe vendia malhas e miudezas em casa, e aos armazéns da Ramosinho Silveira, no Almada, e certamente arranjaria lá um empregozito para mim, para empregado de balcão, uma coisa. E eu disse: mãe, não tenho jeito para empregado. Então de castigo, vais estudar à noite e procuras aquilo que tu quiseres. E eu então fui para a Escola de Artes Decorativas de Sós Reis. Tirei o curso durante 6 anos, à noite, e trabalhava de dia nesse ateliê. Mais tarde tive que me libertar, pois sabe como é, a gente muitas vezes está preso num determinado sítio, precisa soltar a sua parte criativa, e a pessoa que nessa altura não era muito favorável que as pessoas criassem e se libertassem, não é, dessa prisão, entre aspas. E arranjei um amigo meu na Rua Santos Pousada e numa certa autonomia comecei eu a criar maquetes, fazer rótulos de vinhos, para aí fora, etc. Até dedicar-me à serigrafia. Entretanto, chegou a hora da tropa, a Guerra Colonial, e pronto, fui para a Guerra Colonial. E depois, só da Guerra Colonial, quando vim, arranjei um emprego numa empresa gráfica que chamava-se, que era na Senhora da Hora, portanto, era uma empresa que imprimia catálogos, várias, era a Nopal, a empresa Nopal. E eu fui lá, era um desenhador maquetista da empresa, casei-me simultaneamente. A Rosa Maria trabalhava, a minha esposa, a Rosa Maria,
Você cruzava-se consigo quando apanhava os transportes na vida da ponte, para ir para a Rua Fontarrija, em Gervide, conhecemos e casámos. E, entretanto, depois houve um amigo meu, que era o Lima, disse: Abílio, como é que vai a tua vida? Vai bem, então, porquê é que tu não concorres a ensino? Tens possibilidades, tens. Olha, comecei a pensar, um dia fui à escola Ramalho Ortigão e escrevi, pronto, fui chamado e um dia eu tive que dar a notícia ao patrão e disse: Sr. Correia, Abílio, nós temos uns projetos fantásticos, vim agora de Itália, vamos fazer umas criações à tua maneira, isto para ali. E como é que vou lhe dizer? Então disse ao Sr. Correia: eu arranjei emprego numa escola. O que é? E agora como é que vai ser? Ele, para mim, não há mal, continuas, tu desistes, eu chego de outro aumento, mas já fui assinar a posse, foi a minha sorte. Tinha assinado a posse, ele não conseguiu dar a volta, e pronto, e depois fiquei como colaborador da empresa e então comecei a exercer o professorado como professor provisório na Escola Ramalho Ortigão, no Porto. Foi o seu batismo como professor. Exato, foi na Escola Ramalho Ortigão, no Porto, que ficava na Rua do Bonfim. E, enfim, até curiosamente conheci pela primeira vez o professor Hélder Pacheco, que na altura era metodólogo, era lá de educação visual da escola. Hélder Pacheco mais tarde vinha a ser cravado pelo Abílio Guimarães para assinar uns textozinhos nas suas obras. Cravado. Eu fui fazendo um estágio, porque sabendo que era uma pessoa com muita credibilidade, não era assim, não era aconselhável eu andar a fazer papel pedinte, claro, para pedir para escrever um texto. Isto já foi de uma forma mais alicerçada, com provas evidentes, e então comecei a ter uns contatos com o professor Hélder Pacheco e ele fez textos muito lindos, muito bonitos para os meus catálogos. Depois do Ramalho Ortigão, andou a viajar para ir por mais algumas escolas, não é verdade? Foi Ramalho Ortigão, depois fiz o estágio em Braga, ausentei-me durante a Rosa Maria, foi um período difícil, em 71, porque tinha acabado de casar, e depois a única maneira de fazer o estágio e o exame de Estado, simultaneamente, não podia vir a casa, não havia facilidades de transportes, e então só vinha ao fim de semana a casa. E fiz lá os estágios, fui doloroso para a Rosa Maria, e para mim, porque tinha acabado de nascer a minha filha Susana Guimarães, e a minha mulher que trabalhava nos armazéns Marcos Soares, foi muito doloroso. Ela trazia, você conhece muito bem o terreno, ela vinha desde a Fontarrija, apanhava o transporte, saía na Avenida da Ponte, depois vinha com o bebê, que é a Susana Guimarães, até ao bairro, para a minha cunhada tomar conta dela, e foi muito difícil. Depois à noite eu tornava outra vez a buscá-la, foi muito complicado, eu não estava em casa para ajudar, só podia ir ao sábado de manhã, porque eu tinha aulas mesmo ao sábado de manhã, como estagiário, e fiz o exame de Estado também. Felizmente correu tudo bem, fiz correu tudo maravilhosamente, e depois fui colocado pela primeira vez, outra vez na Ramalho Ortigão, no Porto, voltei outra vez a Ramalho Ortigão, e isso depois fui colocado na Mortosa, mas não cheguei a dar aulas de Mortosa, e fui colocado em Passos Ferreira, estive lá 6 anos. De Passos Ferreira voltei a Gaia, fui colocado em Gervide, e de Gervide Valadares. E durante de 1988 até 2000 acabei a minha missão como professor em Valadares. Paralelamente foi criando espólio como pintor. Eu quero dizer que o conheci através de uma coleção, um colecionável que eu guardo religiosamente, publicado pelo jornal O Comércio do Porto, digamos que foi um autêntico best-seller da altura, e também eu comecei a conhecer por algumas aguarelas que têm em vários locais públicos, por exemplo na Junta de Freguesia de Oliveira de Douro, onde num caso curioso o senhor chegou a ser Presidente da Junta, professor do Presidente da Junta de Freguesia, exatamente, né? Atual candidato à Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues. Vítor Rodrigues fez uma peça de teatro e a única forma para libertar os medos às crianças, eu tinha uma pedagogia que era assim,
que era, eles têm que desabrochar. É como foi também as dificuldades que eu tive como desenhador, como artista. A idade de 10, 12, 13, 14 anos, as crianças é a altura ideal para a gente moldá-los. Eles não têm vícios. E então eu costumava fazer peças de teatro. E eu fiz uma peça de teatro chamada O Incendiário, que, curiosamente, fomos representar de Germino, fomos levar essa peçazinha a Passos Ferreira, onde tinha sido professor. O Conselho Diretivo sabia as minhas particularidades e convidou-me. E ainda imagino que eu fui lá com os miúdos, eles foram lá enxar e ainda fui pintar um cenário para fazer um cenário enorme no chão, que era para, à noite íamos representar para os pais dos alunos de Passos Ferreira. Mas eu sei que isso em si é normal, o senhor gosta de sentir as situações para pintar. Ao contrário de muitos que usam a fotografia, usam até imagens fixas, o senhor vai à procura das imagens e gosta de as fazer no meio delas. Tem toda a razão, é uma particularidade que está a fazer uma análise curiosa. Eu, por exemplo, vou a um restaurante hoje em dia, estou sentado, se vir alguém ao meu lado que tinha umas certas particularidades, eu tenho o vício, mesmo ir cá fora, pegar um cigarro, fumar um cigarro, prefiro estar a relaxar-me e ver a pessoa e tentar fazer um boneco. Depois, da toalha de mesa, aquilo que vier à mão, não é? E depois, curiosamente, ao fim, bom, com muito cuidado, a pessoa percebe se gosta e se a pessoa quer, e a pessoa fica surpreendida, muitas vezes nem se apercebe desse apanhado, eu chamo-lhe os apanhados. E outra vez os apanhados nasceram efetivamente de um processo muito longínquo de prática constante, que foi através da aguarela, que fui alicerçando o desenho. E a aguarela, desenhando entre aspas, por exemplo, isto agora, curiosamente, quando falou há bocado da regata dos trabalhos que colecionou, estas são algumas imagens que deve estar recordado, sim, sim. Em que foi a regata do Infante em 1994, que se realizou no Rio Douro, simultaneamente também em Matosinhos, um dos veleiros de grande porte, como o caso do Sedov, e que este que está aqui, o Sedov, que era considerado o veleiro maior do mundo, esteve em Matosinhos. E eu realmente estive a pintar esses veleiros. Eles até criaram aqui uma marina, que depois, mais tarde, as cheias destruíram. Criaram uma marina artificial onde os veleiros de pequeno porte estacionavam de um lado e do outro. Podemos também ver aqui a imagem em que... Essa obra que construiu, sei que foi uma das que lhe deu maior alegria concretizar, porque isso redundou num sucesso editorial tremendo para o próprio jornal. Disseram-me o responsável económico do jornal O Comércio Porto, que eu não sei se era Diamantino ou Constantino, agora me recordo, que dizia que o jornal aumentou a venda mais de 40% ao domingo, que esgotava completamente. E por isso é que eles eram para ser só 9 semanas, estendeu para 22 semanas. Simultaneamente eles completaram com imagens da cidade do Porto. Era uma capinha, como se recorda, e que as imagens entravam dentro. Eu nem me recordo às vezes ir a conduzir e havia uma rádio que dizia assim: acompanhe o Norte, acompanhe as aguarelas da Vila Guimarães através do jornal O Comércio Porto. E dava uma música muito interessante e dava uma certa satisfação de saber que esse trabalho estava a ser divulgado. A cidade do Porto, para si, não tem segredos. Do Porto e de Gaia e Oliveira das Meias já esteve nos cantinhos estratégicos para colher boas imagens. Exato. Uma das coisas que eu acho que os turistas normalmente passam ao lado, que é o coração da cidade, o interior da cidade. E, por exemplo, muita gente não se apercebe que na Ribeira há outra Ribeira, entre aspas, é o Barredo, que está por trás da Ribeira, a parte que está junto à Marginal. O Barredo é um recanto sui generis. Eu fiz já uma vez uma exposição de cada Barredo em que tem os acessos que dá até à Sé, através da escadaria, não é? Eu recordo muitas vezes ir pintar para um local, e não recordo
em que paravam, até algumas casas abandonadas, e paravam lá rapazes, talvez por causa da droga, essa coisa. E eu sabia que tinha que apanhar um ângulo, e um dia tentei ir mais cedo para esse local. Subi as escadas, pus-me o cavalete fazia as pranchas largas, e comecei a pitar. E eu tinha-me esquecido dos indivíduos que costumavam ir para aquela casa abandonada. Eles sobem as escadas, de lá no centro, eram 3 indivíduos, e começam-me a tentar abordar. E eu não sabia o que é que devia fazer, sabia fugir ou sair, entrei. Mas de repente, de um ato de coragem, eu pensei, eu não saio daqui. Que pensei para mim próprio. E depois o indivíduo veio ter comigo e disse, o senhor não pode me arranjar 50 escudos, para quê? Para comprar um CD, não sei o quê. Eu não tinha uma conversa esquisita. E eu então virei para eles e disse, eu cheguei primeiro que vocês. Eu estou aqui primeiro. Estou aqui, estou a trabalhar, não estou a brincar. E os caras assim meio sarapantados a olhar para mim, e alguns moradores ouviram e aproximaram-se, talvez, porque já sabiam quem eram os indivíduos, não é? E é preciso alguma coisa, o que é que foi? E depois o indivíduo, um deles disse, rapaz, escusava estar aqui a incomodar o senhor, disfarçou a situação. Mas estas situações embaraçosas, que também aconteci várias vezes, um dia resolvi pintar à noite para o largo Padre Meiro, que é dentro do Barredo, eram 11 horas da noite, de repente, da noite, toda a gente ouvia-se. E quando ouvia o rádio tocar, as telenovelas, as crianças a brincar nas ruas, não é? E de repente tudo desapareceu, eram 11 horas da noite, entrei num silêncio profundo. Mas faltava-me acabar o trabalho e aguentei. E de repente também aproximaram os 3 indivíduos que vinham da escadaria da Sé, as escadas do Barredo, e chegaram e começaram-se a meter comigo. Mas mesmo com um sentido muito perturbador, mesmo a querer enervar-me. Mas eu também ali aguentei firme, talvez, força divina, Deus, que diz, daqueles momentos em que temos que ser serenos, não podemos entrar em Quem resiste a uma queda de 19 metros dentro de um poço resiste a tudo, não é? Também tem outro caso curioso, quando esteve a pintar uma aguarela e lhe assaltaram o carro. Tenho aqui a pintura, foi as cheias, tem uma parte lamentável, as cheias do rio, é a parte da tristeza, a parte do infortúnio das pessoas que moram na Ribeira, que têm os seus comércios, têm as suas habitações, mas também, que Deus me perdoe, também tem aquela parte que é surpresa, é a parte única, que é uma cheia que não é todos os dias que se vê, e que a margem são galgadas pela força da água. Então um dia estava a fazer uma pintura, que é esta pintura que está aqui, tirada do Morro da Serra, em que eu vi 2 indivíduos, puseram-se de um lado esquerdo e outro lado direito, a sorrirem, jovens, 2 jovens, e eu muito feliz, olhar para a cara deles, assim, olha, só que tinha aqui 2 admiradores formidáveis. E então deixei-me estar, e no fim, que já estava cheio de frio, porque estava mau tempo, no Morro da Serra entra muito frio, não é? A entrada do Ponto Luís, às 4h30 da tarde, tinha acabado de pintar, tinha começado a pintar, eram 6 horas, 6 e tal, resolvi passar a parte final e voltar para casa. Quando cheguei ao carro, beijo que mexeram-me no carro, desapareceu-me o rádio, o Petromax tinha comprado, que tinha estado 9 contos, nem sequer cheguei a estrear. E como é que é possível, junto ao jardim, que naquela altura a Ponto Luís tinha um movimento infernal, né, durante o dia, assaltaram o carro. Eu ainda me atrevi a ir ao posto da polícia ao cimo da Avenida de Gaia, mas não adiantou nada, quer dizer, obviamente que não adiantou nada. Foi uma das particularidades, a coisa triste foi porque realmente eu estava feliz por um lado, tinha feito o trabalho, mas por outro lado, vou regressar a casa e para regressar à família. Então vejo o carro assaltado, o rádio, que ficaram, portanto, isso foi... E também lhe aconteceu outra cena interessante, que foi aquela em que os pôs a aguarela em cima do telhado dos vinhos do Porto Isso Cala. também foi lá está, é o amor que eu tenho de pintar no próprio local, é que faz para que eu volte outra vez ao local do crime. É um criminoso que volta a voltar ao crime. E esta é uma pintura, que é uma pintura virada para a Ponta Rábida, foi tirada da Rua General Torres, quase ao cimo da Rua General Torres. E
eu já tinha feito a pintura, mas resolvi ir outra vez ao próprio local. Só para dar só um cheirinho, pequenos apontamentozinhos, como quem diz, talvez cá, só para saborear, talvez 10 minutos, um quarto de hora, só, dar os... E então começo a preparar a pintura com a fita adesiva. Não sei como é que aquilo foi, não sei como é que foi, dá uma ventania tão forte, levanta-me a aguarela vai pelo ar, vai, mas é um cartão pesado, mas aquele vento apanhou por baixo, porque uma das partes, eu só prendi duas partes, duas, a outra não prendi, e o vento levantou e ele foi embora. Eu fiquei querendo olhar para aquilo, e uma senhora da janela que estava a ver, disse, ouça lá, vá lá embaixo, vá aos indivíduos que eles acodem, e tal. Eu disse, senhora, vá lá, e um ato de coragem, eu sabia que a pintura estava já feita, fui a correr, cheguei lá, pedi aos senhores, por favor, eu expliquei, eu sou amigo trabalhava um colega meu que era o Vítor Bertolchini, que era o produtor lá da Cala, e eu somos grandes amigos, e ele curiosamente que me está a fazer o livro agora, e eu digo, olha, sou amigo do Vítor, o Bertolchini, que é responsável aqui da Cala, olha, eu tenho uma pintura aqui ali em cima do telhado, vocês não podem fazer nada e tal, olha, eu tenho que aguardar um bocadinho, mas o vento pode levar novamente, então finalmente eles foram lá com as escadas, tiraram uma pintura, e as gaivotas, e quando estava à espera via as gaivotas, e dá por cima da aguarela, dá lá para outro, e eu a sofrer, quando chegava logo. Felizmente a aguarela estava virada ao contrário. E salvou-se. E salvou-se. E na segunda parte, porque vamos entretanto tomar um café, e convido os espectadores também a fazerem o mesmo, vamos descobrir outros segredos que Abílio Guimarães nos tem para revelar. Até já.